dentro, eu estava até preocupado do que falava no papo externo para não sair na gravação, mas então tá bom, se a gravação só começa ao Começou sinal. Agora. Então, beleza, gente. Então, estamos na página 27 aqui do nosso manual. Pela palavra, talvez vocês já saibam do que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de leilão, né? Então, esse capítulo que a gente inicia agora é um capítulo que fala de leilão. E, assim, na verdade, nenhuma das mãos as mãos que eu postei são mãos ilustrativas que uma delas só ele vai desenvolver como se joga, tal, com a melhor condução de jogo para aquela mão. Porque a gente está na parte introdutória do capítulo de leilão, né? Então, assim, especialmente hoje, a gente vai passar pelas variáveis que ele entende que devem ser levadas em consideração, o leilão próprio, o leilão do adversário, como o leilão informa suas decisões no jogo. Esse o escopo do que ele quer contar para a gente hoje. Então, bom. Desculpa, só interromper rapidinho. Pode falar, né? Tem alguma música tocando aí? Será que. É que talvez influencie na gravação, não sei. Do meu lado que eu saiba não, cara. Só se tiver o WhatsApp. Pode ser que o barulho do WhatsApp esteja. Não sei. Música. Parou, não voltou. Do meu lado não tem nenhuma música tocando. Será que é minha? Ah, tá bom, obrigado. Talvez seja minha. Bom, não que eu esteja escutando, pelo menos, não sei. Alguém mais está escutando a música ou só eu? Agora que você mutou, parou a música. Desculpa, eu mutei você, Aníbal, só pra testar se a música tava vindo daí, tá? Pode desmutar, por favor. Se alguém não tá ouvindo, quer dizer que a música tá no ambiente. É tranquilo. Cara, no meu ambiente, eu não faço ideia de onde tá vindo, cara. Ou é no ambiente, será que não é no compartilhamento de tela, talvez? Alguma música tocando em algum lugar no seu computador? No fone, talvez, tá bem baixinho. Cara, microfone aqui. Cara, tem uma música tocando. Eu ouvi um rádio antes, não sei. Ajuda? Não entendi. Você ouviu um rádio? Alguma coisa assim. Agora parou. Fechou. Pronto. Agora parou. Então, assim, não está no meu controle. Não, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vai ter trilha sonora esse vídeo, então. Eu não faço. Cara, não tem nenhum aparelho eletrônico. Eu tenho meu celular, mas meu celular não tá saindo barulho dele. Tipo... eu acho que quase não dá pra ouvir, então tá tranquilo. Pode ser que a Ana esteja tocando alguma coisa pra Úrsula, não sei. Pode ser entretenimento da Úrsula, mas aí tá fora do quarto também, não tem controle. Não tem problema. Bom, na gravação. Então, beleza, a gente está falando dos fatores que interferem no leilão, né? Então, o primeiro fator, que acho que é o mais óbvio, né? É a qualidade das próprias cartas. Então, normalmente, você tem cartas que tornam o jogo viável, você faz leilão. Se você não tem cartas que tornam o jogo viável, você não faz. Então, esse é o fator mais óbvio para determinar o seu leilão. Segundo fator, posição na mesa. Bom, posição na mesa é um tema que a gente falou no capítulo anterior, né? Teve uma ou duas aulas que a gente falou só disso, né? Que determinadas mãos, se você for mão, a mão se torna muito favorável, ou só são ganháveis se você for mão. Tem algumas mãos que só são ganháveis se você não for mão, especialmente nulo, né? Nulo e tal. Quer dizer, só são jogos seguros se você não for mão, né? Então, isso. Aí agora entra em partes mais interessantes Deixa eu dar um Ctrl Shift mais aqui para dar uma... A gente entra em umas partes um pouco mais interessantes do que o óbvio. Comportamento dos adversários. Né? Então, isso é uma coisa que é um pouco mais avançada e é um pouco mais difícil de medir do que a sua posição na mesa e a qualidade das próprias cartas. Né? Igual que a gente começa a jogar escático, sabe? 5, 6 meses de aprendizado, você já entende o que é um reto viável, o que não é, o que é um grão viável, o que não é, o que é um nulo viável, o que não é. Você já consegue avaliar. E a sua posição na mesa, assim, mesmo que de forma intuitiva, você consegue se orientar de alguma forma. Agora, o comportamento dos adversários é um pouco menos simples de você notar. Né? E aí que a gente vem para a primeira mão que eu mandei lá, essa composição aqui. Todo mundo vê, né? Então você tem o valete de paus e o de ouros, e é um Roll-Ups, né? O que chamamos de Roll-Ups, que é 2 cartas em cada naipe. Em 2 deles você tem um As e 7.
em um deles você tem 2 luxas, e em outro você tem um rei e uma dama. Né? E aí, diz ele, para você descobrir qual que é o comportamento, essa é uma mão, qual que é o nome disso? É uma mão, é um barômetro. Você apresenta essa mão para alguém e pergunta, cara, quanto você faz de leilão com isso aqui? Ele fala, dentre os conhecidos dele, tem gente que fala desde nada, tipo, passo direto, até quem fala pelo menos 22, talvez mais. Ele fala, lá para baixo, ele fala, conheço gente que até pelo menos até 24 vai. Cara, eu não consigo enxergar, o cara vai jogar um Kreutz muito louco com uma mão dessa na mão. Enfim. Então, ele falou, e qual que é o leilão certo? Falei, cara, não tem leilão certo. Tipo, é você como jogador, você sabe suas limitações, sabe suas qualidades, você vai avaliar a sua mão, essa mão, e vai decidir por você qual que é, o melhor leilão. Assim, quando, né, agora falando pessoalmente, né, quando você tem uma mão desse jeito, cara, você é totalmente dependente dos caras. Você não tem nenhum jogo firme. Isso aqui pode virar um Gran, pode virar um Nur, pode, cara, um monte de coisa isso aqui pode virar. Então, não tem resposta correta, né, para leilão isso aqui. Depende muito do perfil do jogador. E, bom, então, esse é um outro fator, né? Assim, a avaliação dos adversários. Ele não é aqui que ele vai ensinar como avaliar os adversários, mas, na verdade, não tem um fator exato para você avaliar. Mas você jogar com a pessoa, você vai entender qual que é a perfilidade, de fazer mais leilão, de fazer menos. Então, você faz essa avaliação e, a partir disso, você norteia o seu leilão ou não, imaginando que ela vai fazer leilão acima do que ela pode ou abaixo do que ela pode, né? No nosso caso, no nosso meio ambiente, normalmente as pessoas fazem os jovens acima do que podem e os mais velhos abaixo do que podem, né? Dependendo do pessoal mais velho. Então, é uma avaliação que a gente tem que fazer. E acho que é o último já fator que ele fala aqui, é o tipo de torneio. Então, aqui ele fala uma coisa bem interessante que em um pré-torneio, ou seja, torneios que se disputa que são resolvidos em 2 séries, essa é a característica de pré-torneio, uma média de pontos de 1.100 normalmente não te ajuda muito, assim, não é suficiente para te colocar dentro da zona de premiação. Então, em pré-torneio, você precisa visar uma média de 1.200, normalmente é onde a premiação começa em torneios de tiro curto. Né? Então, nesse tipo de torneio, faz sentido que você seja um pouco mais agressivo, porque se você jogar pela média, provavelmente você não vai conseguir nada. Né? Então, e ele fala ainda de outro tipo de torneio, que é aquilo que a gente já comentou, mas assim, bem por cima, acho que a gente nunca disputou um torneio que é jogado desse jeito, que é a posição na mesa, né? Quando o que vale é a posição na mesa e não tipo, a colocação que você coloca na mesa e não a quantidade de pontos que você faz. Então, nesse exemplo, ele pega o jogador B, na última mão da mesa, ele tem 180, se eu calculo bem, pontos de vantagem para o adversário mais próximo, é o último jogo da mesa, e ele vem com essa mão aqui. Deixa eu dar um shift mais aqui para a gente. Rei, dama e naipe, as, rei 8-7, dama 9-8-7. Ele fala, ninguém, em condições normais, falaria 18 com uma mão dessa, assim, não tem muito pouca coisa para ver. Porém, se for a última mão de uma mesa em que você... porque aqui, ele faz a conta aqui. Se você perder um Gran, se você perde um Gran aqui com essa mão, você vai a 894 pontos, né? 140 desculpa, 1040 menos 146, e o jogador mais próximo ele pega 30 pontos para ele, 890, então assim, você mantém sua posição, então seu risco é zero, sua posição tá garantida, e se você, por milagre, achar um 9 e um 7 que livrem seu nulo-ver aqui, você joga no nulo-ver, você ganha, e se você ganhar, você passa o primeiro, então você se torna o primeiro da mesa. Né? Então, tipo, esse exemplo dele é para mostrar que, dependendo do tipo de torneio e assim do custo-benefício de você fazer um leilão ou não, pode ser que mesmo um leilão pouquíssimo provável vale a pena de você fazer, porque sua perda é zero e talvez você ganhe alguma coisa arriscando absurdamente. Né? Então tá bom. Então, ele fala, aí ele traz essa mão aqui, essa próxima, né? São um valete de paus, o de ouros, desculpa, 10, 7 paus, 10, 7 pique, em copas 10, rei 8, encaro o 8. Então ele fala, na mão, como que você se comporta com essas cartas?
Ele fala, cara, se você tá na mão, você tem a vantagem de ouvir por último. Então, se os dois passarem, vale a pena você falar 18, porque tem muita carta que pode tornar esse teu jogo um jogo jogado, né? No entanto, se alguém fizer leilão, se alguém falar que seja 18, você já deve prestar atenção. Aí alguém vai falar, porra, que uma hora, né, velho? Porra, já vai ficar assustado com 18, mas o argumento dele, para mim, faz sentido. Se você tem 2 sets na mão e no outro net você tem um 10 e 8, e no outro você tem um 8, a probabilidade do adversário ter um nulo é razoavelmente baixa. Né? Então, só a não ser que ele tenha todos os retos aqui, e o cara tem que ter todos os retos, todos os caras, velho. Então, assim, excluindo o nulo, se ele não tem nulo, é bem possível que ele tenha pelo menos 2 As, ou talvez 2 valetes, ou 3 As e um valete. Se a mão dele parecer com qualquer coisa disso aqui, cara, teu jogo já vai ficar bem inviável. Porque você vai ter que ficar. Você não consegue ficar com só 2 cores na mão, então você vai ter que ter uma terceira problemática, das quais você não tem o As. Né? Então pode ser que você ache no escape, mas você vai ficar com uma carta de acompanhamento fraca para um cara que está fazendo leilão, então provavelmente ele tem uma mão ok. Né? Então vale a pena levantar a orelha se alguém falar 18, enfim, é uma mão que o fato de o adversário fazer leilão pode ser um indicativo de que você não deveria entrar. Porque se você tem isso aqui e alguém outro também tem no jogo, então, talvez o seu jogo não seja o jogo mais forte da mesa, né? Dessa distribuição. Bom, então... E agora a gente vai pro... Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Não. Então agora a gente vai pro exemplo que eu postei lá, que é essa mão aqui. Deixa eu dar uma... Que é valete de copas, 5 croix, desculpa, do 10 a 8, em pique 8 e 7, e encaro as e rei. E aí a pergunta dele você está no meio, né? Você tem essa mão no meio. Qual leilão você faz? Então, assim, me parece razoável que pelo menos até o 24 você aguente, porque mesmo que você encontre um valete aqui, o Kreutz é um jogo bem viável. Né? Você vai jogar um Kreutz com 7 trunfos, tá? Acho que 24 aqui é um... Assim, mesmo jogador mais conservador, provavelmente, quer dizer, que tem noção do que está fazendo, né? Um jogador mais conservador que tem noção do que está fazendo, e até 24 parece um jogo bem ok de ser jogado com isso aqui. Ele fala, o cara que está na mão passa com 22 e o cara que está atrás passa junto, né? Então nem chega a fazer leilão. Então, depois que você levanta o escata, aí tem um 7-9 de retos, né? Sugere isso. Então tá bom, então não tem valete no escata, o cara fez leilão de 22, então assim, faz muito sentido que os valetes estejam distribuídos. Então, e aí aqui entra uma discordância minha em relação a ele, que é a seguinte, cara. Ele fala, se você achar um hertz, você guarda os hertz. Ele falou, ele guardaria os hertz. Eu não sei se eu guardaria os hertz, cara, porque se ele passa com 22, pode ser que hertz seja o naipe longo dele. Então... Desculpa, pode ser que pique seja o naipe longo dele, se ele passou com 22. Né? Tipo, aceitou 20, foi para 22, beleza, o cara fez o leilão do meu jogo, eu passo. E aqui ele parte da premissa de que o pique está distribuído, que para mim não é uma premissa certa. Né? Mesmo para esse leilão. Porque eu jogo assim, acho que o Daniel joga assim, não sei se mais alguém joga assim. Quando o cara faz o leilão do teu jogo, eu passo. Né? Tipo, você tem que nem desse leilão aqui. Vai, supondo que eu queria até 24. Eu não vou aceitar o 24. Se o cara falar 24 para mim, eu passo. Né? Tipo, o meu jogo é 24. Se alguém mais tem 24, eu prefiro que o outro perca, né, do que eu perder. E se o cara tem acima, bom, aí eu não vou ganhar leilão de qualquer jeito. Enfim, essa é um parênteses aqui do nosso exercício. Bom, então, supondo um pique bem distribuído, que é por isso que ele mantém o pique na mão, que eu suponho que o pique não está... O jogo do cara é hertz, então ele guarda os hertz ao invés dos piques. Então, aí ele sugere este correr de jogo aqui. Né? Então, então, lembra. Eu vou ter que baixar para mostrar, então memoriza muito. Então, é um Hertzbuber, 5 Kreuz, pique 8, pique 7, caro As, caro Rei. Então, primeira vaza, o cara sai com As, entrega o 8, cai o Rei. Segunda vaza, o cara vem com 10, entrega o 7, vem a dama. Terceira vaza, vem o Hertz As. Você guardou o Hertz. Você corta com 10, o cara sai com a dama. Você puxa o primeiro trunfo, o 8, aqui, né? O primeiro trunfo baixinho. Cai o 7, vem o As.
E aí o As tá com o cara da frente, né? Que é o cara que vem com o terceiro pick, se eu não me engano. Com o sétimo pick, desculpa. Você corta de novo com a dama. O que tá aqui joga o 7. 7 de ouros. Bom, daí você puxa trunfo de novo, cai 2 valetes. O cara vem com rei de copa, você corta, e aqui você tem a distribuição de pontos. Então, eles têm 43 e você tem 35. Nessa distribuição, tem um problema, porque você tem mais um trunfo só, que é o Herzbuben, né? Enfim, depois se vocês quiserem, ou bate um print disso aqui, ou, enfim, pega o livro para ler. Mas o que sobrou na mão é o seu valete, o As e o rei de ouros, né? Já foram 7 vasos, as cartas que sobraram são as 3 vermelhas que você tem. Tem o valete, o rei de ouros, sendo que o valete de pique está fora. E aí ele fala, existe no jogo alguma sugestão do que você deve jogar? Porque pensa, né? Então vou até abrir pode ser que se eu abrir o Notepad não vai dar para ver, né? Porque eu estou compartilhando a tela, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Então você está com valete, as e rei. Então assim, na verdade você tem o jogador que, né, não pegou o contexto da mão, ele provavelmente vai puxar o As rezando para o 10 cair. Se o 10 não cair, ele vai entregar o rei para o 10 e o valete para o valete que está mais alto. E só que ele fala, nesse caso, o leilão informa onde está o que você deve fazer. Porque se o cara da mão entrou com o valete de pique aqui na sexta vaza, ele fez leilão de 22. Se ele tivesse os dois, ele teria feito leilão de 33, se ele tem um jogo viável. Então, se ele não tem um jogo viável, então o valete que está faltando, que é o Kratzbuber, ele tem que estar com o cara de trás. Então, se o valete está com o cara de trás e, deixa eu ver aqui, saiu só um cara até agora, então as chances são muito grandes. Calma, e quem descartou esse cara foi o cara de trás. Aí temos um risco, né? Pode ser que o cara tenha uma terceira carta de um outro naipe, se ele sair com ela, você vai ter problemas. Talvez, né? Mas o que ele fala que se você sair com seu valete e não com o cara de trás vai assumir e ele vai ter que trazer cara de volta para você. E essa é a forma como você ganha esse jogo. Aí você vai fazer o seu rei, o seu as, o 10 deles, e assim você ganha o jogo. E assim, para mim faz sentido, acho que é uma explicação interessante, porque normalmente a gente presta atenção, fala por mim, né? Aí se cada um vai falar o quanto que presta atenção nos leilões. Né? Quando passa de 24, presta atenção, porque senão, se eu tenho um valete e o cara passa, eu tô ligado que eu tenho que botar cheia no primeiro valete vermelho, enfim, né, aquilo que a gente sabe, porque eu quero que meu parceiro assuma e ele tem que ter o outro valete preto. Né? Então, assim, normalmente é nessas situações que a gente presta mais atenção no leilão para saber onde os valetes estão. E nessa situação que você está jogando sozinho, às vezes, falo por mim, né? Às vezes a gente presta menos atenção do que quando você está jogando contra, né? Porque e nesse caso seria o leilão que determinaria a sua vitória, né? Então você entendeu que os valetes estão separados, o cara que fez o leilão, ele já jogou o valete preto dele, então o outro valete preto está na mão do outro que está atrás. Se eu conseguir fazer a mão passar para o cara de trás, ele vai vir com o cara de trás, não tem como eu não fazer o meu rei e meu as. Né? Então, é uma forma de vencer o jogo dessa forma. Bom, gente, aí aqui ele mostra a sequência do jogo, né? Então, você sai com o valete, tem um Hertz 10 fora ainda. É isso. Então, ele vai... Aí se tuxa o Hertz 10, e aí, com isso, só sobra cara no jogo, o cara de trás vai ter que sair com cara, você sempre ganha, né? Aí, essa é a conta dele. É isso. Bom, tem mais um exemplo que eu acho que não vale a pena entrar hoje ainda. A gente já passou por bastante mãos aqui. Bastante mãos. E acho que, bom, agora temos mais 8 minutos ainda. 10 minutos. Para a gente abrir para comentários, sugestões, perguntas, cenários alternativos. A gente pode falar. Então, pode falar, Maria. Sobe na mão, por favor. Aqui.
Nesse caso, a gente tá estando jogando um Sen 2 numa mão difícil. A primeira coisa que eu perguntei foi quais eram as duas luxas pra saber o quão viável era um jogo de nu. Uhum. Porque me parece um jogo que eu jogaria facilmente nu. Guardas e Rei. Ai, meu Deus. Com esse Kreutz, guarda, com esse Kreutz. Talvez se o set tivesse separado. Putz. Se o set tivesse sozinho, quer dizer. É o único jeito que você ganha. Sim, porque assim, ninguém fez dedão de Kreutz. Uhum. Então os três não estão juntos. Imagina-se. Porque querendo ou não, alguém tem 2 valetes. Certo? Alguém tem 2 valetes. Não está com 2, mas tem 2 valetes. Certo? Então, estando com 2 valetes, os 3 Kreutz juntos, e você só tem um as na mão, a chance de alguém estar com uma mão muito forte pra jogar um Kreutz ou um Gran seria alta. Inclusive, com essa mão fraca, a chance de alguém ter um Gran é muito alta também. Não, mas aí o Gran seria leiloado, né? Aí Sim, o Gran vai ter exatamente. 22. Sabendo que o Gran não tá na mão de alguém, imagina se as coisas estão bem distribuídas. O leilão foi feito de ou Hertz, Tanto seu pique mas quanto o Hertz. tanto o pique quanto o Hertz estão seguros. Estão seguros, Então- mas o ponto é, ou um ou outro, ou os dois estão longos na mão de alguém, certo? Sim. E se você segurar os 3 Hertz, o cara passou com 22, pode ser que a mão dele seja Hertz. Se ele tem 4 Hertz e você tem 3, cara... O outro só tem um. Se ele sair com Hertz em algum momento, ele vai... Em Hertz, o outro vai conseguir descartar 2 cartas e eles vão te achar. Assim, você tendo 5 cartas de Kreutz, tipo, aí tá bom, o cara primeiro descarta caro. Aí você joga um caro, ele joga um caro e você não tem. Então você descarta um... O que você descarta? Você joga um pique, sei lá, ou joga um Kreutz? Eu descarto o pique. Descarta pique, beleza. Aí ele vem no pique. No segundo pique eles descobrem que não é também. Aí ele vai voltar com reto, vai voltar alguma cor que você não tem, até o outro se limpar do Kreutz e jogar o 7. Mesmo que o 7 esteja branco, eles conseguem ganhar teu jogo se o reto estiver longo. Uhum. A única, que aí você fala, a única alternativa para ganhar é se o 7 estiver branco, beleza. Mas se os caras acharem uma cor longa tua no começo, pode ser que o 7 branco ganhe também. Você não consegue limpar essa mão, né, dos seus Kreutz. Não tem como limpar isso aí. E o problema Assim, também é que Pode falar. você pode usar o Kreutz para poder limpar a mão do outro parceiro, né? Você joga Kreutz... Não, ele pode usar o caro, cara. Se alguém tiver caro longo, você tem 5 Kreutz para descartar. O cara só precisa de 2 vasas de caro. Então joga caro. Tipo, o outro vai jogando Kreutz fora. Se ele tem 2 Kreutz para jogar fora, o terceiro cara ele joga o primeiro Kreutz fora, o quarto cara joga o segundo Kreutz fora, o 7 tá branco, aí ele joga o 7 branco e ganha. O único jeito que eu jogaria esse nu aí, é se eu tivesse na frente e aí eu saia com o Kreutz 8 e seja o que Deus quiser. É a única chance. Mas assim, cara, na frente pra mim faz mais sentido ainda jogar o Kreutz e não o nu. Sai com Kreutz não, 9 é verdade, mas se fosse jogar nu, é só essa opção, não teria outra. Sai com Kreutz 9 é melhor, sabe, né? Não entendi, desculpa, Pedro. Jogando nulo, sai com Kreutz 9 é melhor, né? Também, pode ser uma boa também. Cara, na verdade, do 8 ao 10 não faz diferença nenhuma, tá? Tem o valete, as e 7 fora e você precisa que o 7 esteja sozinho. Mas é que você pode forçar alguém a jogar o 7, né? Pode forçar alguém... Porque jogando o 8, o cara não vai jogar o 7, né? Claro. Sim, se jogar o 10, o cara pode ser que Pode pensar, eu tenho 7, né? Meu parceiro deve ter 8 ou 9, né? Claro. Válido. Dificilmente acontece, né? É melhor que puxar o 9 do que puxar o... É que também depende do seu nível, né? Se você for um jogador bom e você estiver fazendo isso, os caras vão sacar ali na hora. Eles vão sacar nada. O cara tá saindo com 10, eu tenho valete 7, velho. Aí você fala, o cara não deve estar com 10 blank ou com 10... Então. Às vezes o cara pode pensar, se o cara que não tem o 7, você puxa o 9 e o cara não tem o 7, ele deve pensar, ele deve ter o 9 e o 7. Né? E ele deve ter uma saída boa. Uma saída boa, tipo, uma saída de uma carta só, um naipe que não tenha. Que não esteja intercalado, né? Pode ser também. Não, assim, mas tipo, aqui na América do Sul, isso é um truque que funciona assim, com mais frequência do que deveria. Se sair com 10 e o cara que tem o 7 mais 1, bota o 7 no teu 10. Aqui funciona. Na Alemanha que tem que fazer, ninguém entra nessa jogada, velho. Entendi. Na Alemanha, o cara fica por baixo, fica por
cima na primeira, volta por baixo na segunda e te mata. Tipo, e joga na certeza na segunda. Não, você tem que dar sorte do 7 estar na sua esquerda, né? Porque o 7 está na direita, o cara vai segurando. Né? Ô, Aníbal, esse jogo eu acho que eu entendi porque ele guardou o Hertz. Porque você tá com 2 picks, né? O que você pode pensar é que se o cara tivesse com pique longo, ele teria tentado jogar pelo menos 33, fazer um hand, entendeu? Pick hand. Porque você não tem as paradas muito boas, né? Então você tem 3 ases fora, tem 10 fora, então provavelmente tá na mão do cara que entra no leilão pra 22. A questão é mas que... se ele vai jogar hand... Não, tá bom, mas assim, se ele vai jogar a possibilidade do hand, por que não é o Hertz hand? Pode ser qualquer um dos dois. Porque o Hertz não tá tão longo, eu acho. Mas como que você sabe, cara? Assim, você nem tem Hertz na mão. Ele foi... Não, pera. É porque passou do 20, né? Então você já sabe, né? Eu acho que independente. É você falando pro cara, né? Tipo, você tá no meio. Você fala, então, mas você falou 22. 22 não. Ele falou Aí não? a pergunta no 22 ele falou não. Entendi, não. O que isso É você significa? falando, não tem como saber mesmo. Significa que ele tem Hertz longo ou pique longo? Depende do jogador. Se for com vocês, né? Se for o Daniel, o Daniel Rota, eu acho que é o pique, porque eu falei no jogo dele, ele parou. Dependendo de outro jogador, eu já não sei. Então, bom, se fosse o Daniel não tá jogando muito com os brasileiros. Tá jogando muito por fora. Acho que todo brasileiro tá jogando igualzinho assim. O meu pique, eu não vou no meu pique. Eu passo no valor do meu pique. Não, depende, né? Se tiver um pique bom... Aí, tá gravado, galera. Você quer entender como os brasileiros jogam, só assistir nosso vídeo, que todas as estratégias estão fáceis de hackear. Ô, Rotinha, vamos parar de postar isso aí no YouTube, por favor. Coloca listado, né? Ninguém mais vê, Aníbal, só quem tem o link. Uma outra coisa, lá embaixo, nas 3 últimas vasas. Porque assim, você jogou o valete de copas e caiu 10 de copas. Se caiu 10 de ouros, já era. Não já era, mas é coisa complicada. Então, essa é uma questão muito pertinente. Porque... E se caiu 10 de ouros e o cara do valete tem 10 de copas? Exatamente. Não, aí vocês fuderam. Já era. Mas o argumento dele existe uma forma de você ganhar o jogo que é, se você vamos voltar, né? Então a pergunta dele, aqui tá será que ele juntou as cartas dele? Não estão na mesma linha, mas esse é um erro de notação do cara, porque assim, eu acho que ele deveria deixar as colunas com as mãos do Scaptube, acho que faz isso, ele deixa cada coluna com as mãos do mesmo jogador, ele só destaca a carta que fez a vaza, é uma anotação muito melhor do que o nosso amigo fez aqui. Sim. Porque esse cara aqui, ele tem esse valete, esse rei e esse as. Só que você não consegue entender de quem que é o que aqui. Porque tá tudo fora de ordem. Você tem que lembrar da mão inicial, a anotação. Se você deixasse na mesma coluna as cartas do cara, seria muito mais fácil de analisar, na minha opinião. Enfim, mas voltando ao que interessa, então ele fala, qual que é a melhor jogada para você conseguir o 10 de ouros? É você puxar o as por cima ou é você puxar o valete primeiro? Porque assim, você não tem outra alternativa. Você não vai sair com o rei. Se você sair com o rei, você está entregando de presente o 10. O 10 e pode cair outro 10 junto. Tipo, e dependendo de como voltar, você perde o seu as também. Tipo, o rei não faz nenhum sentido se sair com o rei. Se sair com as ou com valete. Qual saída é melhor? No argumento dele, que para mim faz sentido, é o valete. E você tem razão, Bernardo. Se os outros adversários tiverem uma disposição de cartas que os permita fazer isso, de jogar o cara 10 primeiro e o cara voltar com o Hertz 10 depois, você tá morto, aí não tem como ganhar. Mas e aparentemente permite, tá? Porque o valete o valete de copas cai, o pé joga o 10 de copas e a mão assume com o valete de preto. O cara que joga esse 10, o valete tá na mão do de trás, o Hertz 10 tá na mão do da frente. Não tá não, desculpa, não tá não. Nesse caso não tá, desculpa, ali errado. Então, mas é uma pergunta pertinente, pode estar, você não sabe, né? Você não... mas assim, mesmo não sabendo, a jogada com valete é melhor, você precisa pegar o cara 10. A única que ganha. Assim, e tem como pegar o cara 10 puxando o as? Tem. Tipo, se tiver na distribuição que tá 3-1 e o 1 que tá sozinho é o 10, você ganha.
Só que assim, a chance disso acontecer, cara, é 10%. Sabe? Alguém depois deve ter feito essa coisa, tipo, baixa. Tipo, o valete você sabe onde tá. Se quem tem o valete assume e sai com caro, o jogo tá ganho. Né? A chance de vitória aí é muito maior. Mas aí, nesse caso, se você puxar o As, o 10 tiver blank, Não, também, claro, mas. nesse caso você não faz a sua vaza de rei com a dama. Mas você faz a de valete depois. Ah, não faz o rei com a dama. Você não faz o rei com a dama. Porque porque o único caso de estar blank é se o valete, o 10 de copas e o 10 de ouro estiver junto. Mas acho que não tem muita saída pra eles, viu, Barda? Porque então, os 3 caras estão juntos e o valete está junto com 10 de reais. Então, no que você sai com o rei, o cara tem que se decidir de te dar o 10 ou cortar com o valete. Ele não tem outra saída. Certo? Então, nesse caso. Não, você faz você faz outro 10 com o seu valete. Senão ele cortaria. Tá certo. Ou com valete ou com o rei, não tem como. O cara que não tem caro tem o 10 de valete. No teu rei ele vai ter que cortar ou entregar o 10. Então, o exemplo é bem montado dele, assim, e eu acho que o argumento dele tem um ponto, assim. Então, pelo leilão, dá para você saber como estão os valetes, pelo correr do jogo você consegue entender onde está o último valete, e como corre o jogo, você tem um as e rei, você precisa do 10, e você sabe que se você puxar o último trunfo, quem assume o jogo é o cara de trás, ele vai vir com o naipe que não foi jogado ainda. Quem assume a mão, na verdade, né? Não é parar de trabalhar. Estamos baixando ainda para você. É isso. Gente, então, da minha parte é isso. 10 para 7 já, não consigo ficar muito mais tempo, porque tenho funções paternas para cumprir. Mas, se vocês quiserem tocar adiante, alguém quiser abrir o livro aí, quiser tocar a discussão, fica à vontade, beleza? Então, o vídeo está gravado para quem não pôde comparecer. Quinta-feira a gente vai descobrir se a gente faz de novo, porque nessa hora, provavelmente, se for ter churrasco, já vou estar assando as carnes na casa do Robin já. Né? Então, pode ser que... É verdade, na quinta-feira não vai ter, né? Na próxima quinta-feira a gente não vamos